das lives do Lula, toda terça às 9 da manhã. Estreia de Lula em live registra audiência tímida. Transmissão do presidente durou 32 minutos e teve cerca de 6 mil visualizações simultâneas no YouTube. Lula mantém baixa audiência com 117 mil views simultâneos em 20 lives. Lives de Lula têm futuro incerto após semestre de audiências tímidas. Com fracasso de live, Lula muda de estratégia e privilegia entrevistas a rádios locais. Público da live do Frei Gilson, às 4 da manhã. O Brasil que não presta já tem um novo nome no seu caldeirão de inimigos. O Frei Gilson. O frade carmelita Frei Gilson da Silva Pupo Azevedo, amplamente conhecido nas redes sociais como Frei Gilson, tem chamado a atenção e conquistado audiência cada vez mais expressiva com suas transmissões ao vivo. Na última semana, ele realizou uma live na madrugada, às 4 da manhã, durante o início da quaresma, que alcançou mais de 1 milhão de espectadores no YouTube. O evento reforçou ainda mais o crescimento do Frei no meio católico. Só no Instagram, por exemplo, ele já soma 7 milhões de seguidores. O hábito de realizar orações na madrugada surgiu durante a pandemia e se consolidou como um momento de reflexão para milhares de pessoas. Segundo o Frei Gilson, o objetivo da transmissão nesse horário é oferecer conforto espiritual a quem enfrenta dificuldades ou tem insônia, promovendo assim uma conexão com a fé, mesmo nas horas mais silenciosas da noite. Eu vou botar meu cachorro Nero para assistir. Às 4 da manhã ele geralmente está acordado, latindo feito um louco por um gato que ele odeia. Mas claro, a palavra de Deus faz os demônios se contorcerem de ódio, e o sucesso do Frei incomodou influenciadores de esquerda, que ficaram histéricos e passaram a atacá-lo nas redes sociais por conta de suas posições políticas. Conservador, o Frei já fez várias participações em programas da Brasil Paralelo. Eu também na palavra de Deus, a Kênia na palavra de Deus, todo mundo na palavra de Deus. Uma coisa é certa, o anticristo vem. Isso é óbvio, claro. Há muitos anticristos. Isso. Depois, o principal dado que eu quero destacar é a característica do anticristo é que ele vai se desfazer de Deus. E aqui é a coisa mais grave, porque se você tirou Deus da jogada, vai acontecer tudo o que você está falando. Ou seja, se você tira Deus, então não tem mais o bem ou o mal. Sou eu que decido o que é o bem e o que é o mal. Que é o pecado de Adão e Eva. Então, veja que o demônio não está preocupado com outras coisas. O anticristo não está preocupado com outras coisas. O anticristo só quer fazer com que o mundo creia, que o mundo acredite que Jesus não é Deus. Porque se você acreditar, Bertaldo, que Jesus é Deus, ele vai te dar moralidade, ele vai te dar palavra, ele vai te ensinar o que é o bem e o que é o mal, você está entendendo? Claro. Se você não acreditar que Jesus é Deus, você desconsidera essa palavra, você desconsidera essa Bíblia, e aí pronto, acontece tudo o que você falou. Porque aí o homem entra no poder, desconsidera o que é o bem e o que é o mal, então família não vai ter a mesma significância que tem aqui. Homem e mulher não terá a mesma significância que tem aqui. O mundo não terá a mesma significância que tem aqui. A terra não terá a mesma significância que tem aqui. Mas eu quero que nós entendamos que o ponto-chave é tirar Deus da jogada. E Futon Shin tem uma frase que eu gosto muito, para a gente entender. O demônio é o macaco de Deus. Isso significa que o demônio sempre vai tentar imitar Deus. Então, em toda a sua jogada, ele vai tentar imitar Deus, porque ele não cria nada, ele não sabe criar nada, ele só sabe copiar. Então, por exemplo, ele vai tentar copiar uma nova religião. Mas se a religião verdadeira tem cruz, a dele não tem cruz. Se a religião verdadeira tem dogmas, a dele não terá dogmas. Sentiu? Ele descreveu o comunismo.
E como se isso não fosse motivo suficiente para adorar o Frei Gilson, ele também é amigo do maravilhoso padre José Eduardo de Oliveira, investigado pela Polícia Federal pela suposta tentativa de golpe de Estado. Alguns influenciadores usaram dessa proximidade para dizer que o Frei teria ligações com o suposto plano, o que não é verdade. Olha os demônios canhotos tendo um chilique histérico. A essa altura, acho que o Alexandre de Moraes já deixou o Frei Gilson inelegível por 8 anos. Tudo que é bom incomoda os lacradores. Por que não tentam fazer igual ou melhor? Transmitam um show da Anitta ou do Oruan, começando às 4 da manhã, que só terão ratos e baratas. E alguns petistas, que são criaturas inferiores a ratos e baratas. Esquerdistas irritados com o cristianismo? Isso não é novidade. Na verdade é regra. Na União Soviética, cristãos foram perseguidos, padres mortos e igrejas destruídas pelos comunistas. Na China, cristãos são perseguidos até hoje. Na Coreia do Norte, ter uma Bíblia em casa dá prisão perpétua. Na Nicarágua, o ditador e amigo do Lula, Daniel Ortega, expulsou padres e freiras do país e confiscou igrejas. Pensa que isso só acontece nesses países da periferia do mundo? Não. O Reino Unido está cheio de senhoras presas porque cometeram um horrível crime de orar silenciosamente em frente a clínicas de aborto. Mas o Brasil é um caso especial, porque os vagabundos aqui não querem destruir o cristianismo, querem se apoderar dele, deturpá-lo e usá-lo para fins políticos. Basta pensar na Janja, no Frei Beto ou no padre Lança-Leite. Por isso eles ficam tão irritados ao ver um padre autêntico, que não se curva à esquerda, ainda mais fazendo tanto sucesso. Vira um obstáculo aos planos de dominação deles. Mas os ataques dos esquerdistas tiveram um efeito contrário. A internet foi tomada por uma onda de apoio ao Frei Gilson. Católicos, protestantes, espíritas e cristãos em geral, além de ateus, se uniram para combater a tentativa de cancelamento.
Até Bolsonaro e Nicolas se manifestaram pelo Frei Gil. Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques, né? E para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de merda, roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado Bolsonaro, dele ter ou não, enfim, ter falado no documentário para ser o Brasil Paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estarem incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Agora, você como cristão não pode se ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. Deve ser porque essa pessoa não está seguindo a Cristo. Então fica aqui, né, minha solidariedade, o meu apoio ao Frei Gilson, né, aos católicos. Nós sabemos que, obviamente, né, temos nossas, como eu disse, né, divergências teológicas, mas isso, obviamente, não nos divide no sentido de amor a Cristo em nada, pelo contrário. Isso só mostra de que cada vez mais é necessário a gente, sabe, ir nos purificando e, sabe, penetrando mais denso ainda no que é o cristianismo para poder lutar contra um inimigo comum que nós temos, que de fato é o diabo. Aquele que muitas das vezes é pintado como tridente, mas pelo contrário, ele se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E quantas dessas pessoas não estão sendo enganadas ou por um falso evangelho ou até mesmo por conta do mundo. Então fica aí mais um alerta aos cristãos de não se surpreender a esses ataques do mundo, mas também não ficar calado. Digo mais, quanta gente que ficou aí, né, recentemente agora, até 4 horas da manhã, em bloquinho de carnaval, bebedeira, gente que vai pra festa, fica drogada, enfim, baile funk, e ninguém nunca reclama deles. E cadê sua caridade, né? Agora, as pessoas que estão 4 horas da manhã rezando, elas obrigatoriamente precisam fazer caridade, limpar uma rua, caso contrário elas são descartáveis. Ora, se essas pessoas que vão em festas, elas não fazem caridade, talvez elas possam fazer. Então, se isso não impede ela de fazer caridade no outro dia, por que uma pessoa que está rezando às 4 impede? Não tem cabimento. É simplesmente porque essas pessoas, elas odeiam qualquer coisa que aproxima as outras pessoas de Deus. Qualquer coisa. É simples assim. Protejam o Frei Gilson a qualquer custo. Ele está não apenas levantando uma multidão de cristãos, como também retomando a fé perdida por muitos. Há idosos, jovens, gente que estava no mundo das trevas, sendo resgatadas pelas palavras desse homem. Por isso, virou alvo dos petistas. A esquerda, corroída pela inveja, ataca o Frei Gilson
só por ele ter rezado o rosário às 4 da manhã, acompanhado por mais de 1 milhão de pessoas. Enquanto o líder máximo dos representantes do mal no Brasil não consegue reunir 1.000 pessoas em uma live em horário nobre, o Frei arrasta uma multidão durante toda a madrugada. A verdade é que Jesus representa uma grande oposição ao esquerdismo. Quem está ao lado de Deus jamais defenderá o assassinato de bebês no ventre de suas mães, a liberação das drogas ou a destruição da família, as pautas preferidas dos esquerdistas. Todo o ódio da esquerda foi um tiro no pé e levou mais gente a conhecer e admirar o Frei Gilson. Pior, desmascarou os petistas que fingiam ser cristãos e fizeram muitos católicos de verdade perceberem como a esquerda brasileira é anticristã e os odeia. Chora não, petistas, vocês sempre podem fazer live com o Padre Lança Leite. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.